Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Momento com o SEAC. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante, um tema fundamental para compreendermos o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse tema que está logo na introdução, no item 1, Qual o objetivo dessa obra? Quando abrimos esse livro, nós encontramos ensinamentos de Jesus, explicações de Allan Kardec e mensagens transmitidas pelos Espíritos. Mas será que o objetivo é apenas conhecer melhor o Evangelho? Ou tem alguma coisa mais profunda por trás dessa obra? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui nesse nosso Momentos com o SEAC. Então vamos seguir, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Allan Kardec, na introdução, no item 1, ele começa explicando que podemos dividir os conteúdos do Evangelho em 5 grandes partes. A primeira são os acontecimentos comuns da vida de Jesus. A segunda são os milagres. A terceira são as profecias. A quarta são as palavras que foram utilizadas pela Igreja como fundamento de seus dogmas. E a quinta, que é justamente aquela que interessa especialmente a Kardec nessa obra, o ensino moral de Jesus. Mas por que Kardec dá tanta importância à moral, É simples, porque as 4 primeiras partes foram, ao longo das histórias e ainda até hoje, motivo de muitas discussões. Então existem debates sobre os milagres, existem interpretações diferentes sobre as profecias, existem divergências religiosas sobre os dogmas, sobre as discussões históricas também nós encontramos nós também encontramos muitas discussões históricas sobre os acontecimentos da vida de Jesus. Mas a única coisa que permanece inalterada, ou seja, que não há motivo de discutir, de discussão entre os estudiosos, é exatamente o que Jesus nos ensinou, que é amar, que nós devemos amar, que devemos perdoar, que devemos ser caridosos, que devemos tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados, que devemos vencer o orgulho e o egoísmo. E esses ensinamentos, como nós dissemos, ele ultrapassa as fronteiras de religiões. Ou seja, todas as religiões vão falar sobre a mesma coisa, ou seja, sobre a moral dos ensinamentos do Cristo. Então, Kardec apresenta a moral de Cristo como um terreno onde diferentes pessoas podem se encontrar. Independente de sua religião, todos nós podemos compreender o valor do amor, da fraternidade, da justiça e da caridade. Então, Kardec ele utiliza uma expressão muito importante, Ele diz que é o código da moral universal. Mas o que significa isso? Quando ele fala do Evangelho, ele fala que é um código de moral universal. Significa que o Evangelho não deve ser visto apenas como um livro religioso. Ele pode ser entendido como um verdadeiro guia para a nossa maneira de viver. Então imagine, por exemplo, uma situação muito comum. Alguém nos ofende. Então nossa primeira reação vai ser responder na mesma intensidade. Porque nós queremos mostrar que estamos certos, queremos que o outro conheça o nosso valor, mas o Evangelho ele vai propor um outro caminho, que é o caminho do perdão. O que significa isso? Quando a gente fala de perdão, não significa aceitar o erro do outro, não significa permitir abusos. Significa não alimentar dentro de nós o ódio e o desejo de vingança. E aí que nós percebemos a grande diferença entre conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Podemos saber muitas coisas sobre Jesus, mas o verdadeiro aprendizado começa quando os seus ensinamentos passam a orientar nossas escolhas. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente estudar Jesus e estudar o amor nos livros. Mas tirar o Jesus e o amor dos livros e trazer para a nossa vida, esse é o grande segredo. Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é por que nós temos tantas dificuldades em compreender o Evangelho, em vivenciar o Evangelho, E Kardec faz uma observação muito atual. Ele diz que muitas pessoas admiram a moral de Jesus. Todos reconhecem a sua beleza, todos reconhecem a sua importância,
mas poucos realmente o conhecem profundamente. E menos ainda, pouquíssimos compreendem todas as suas consequências. É muito fácil a gente falar que gostaria de conhecer mais os ensinamentos do Cristo, mas e viver os ensinamentos? E por que isso é tão difícil? Né? Além de a gente ter dificuldade de compreender o texto, porque a linguagem dos evangelhos muitas vezes é simbólica, alegórica e aparentemente misteriosa. E além disso, os ensinamentos morais aparecem espalhados por diferentes passagens. Né? Então, assim, imagine alguém lendo um livro de receitas em que os ingredientes de uma mesma receita aparecem em páginas diferentes. A gente até vai encontrar esses ingredientes, né? Mas vai ter muita dificuldade para montar essa receita. E é algo parecido com o que Kardec identifica nos evangelhos. Os ensinamentos estão ali, mas estão espalhados. Né? Se nós pegarmos os evangelhos, a gente vai começar a perceber exatamente isso. Por isso que ele procura reuni-los e organizá-lo. Então, Kardec fez um grande favor para nós, que ao invés de a gente buscar todos esses ingredientes, todos esses ensinamentos no Evangelho, ele compilou a parte moral do ensinamento do Cristo e colocou tudo no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E é interessante isso, né? Porque segundo o Espiritismo? Porque nós encontramos várias interpretações de evangelhos. Evangelhos para jovens, evangelhos para homens, evangelhos para mulheres. E Kardec fez a versão dele. Fez o Evangelho pela visão do Espiritismo. Então, por isso que chama Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente estava falando, esse trabalho de Kardec é muito importante, porque ele reuniu, né, tudo num livro só. E também não só reuniu tudo num livro só, como também organizou esses ensinamentos por temas. E ele vai procurar explicar as passagens, né, que podem até parecer difíceis, mas existem um detalhe fundamental, né? Kardec ele não quer apresentar ou organizar, fazer a apresentação visual do livro com frases bonitas. Ele não quer apenas organizar as frases bonitas. Ele quer mostrar as consequências desses ensinamentos para a nossa vida. Ou seja, ele quer tirar esses ensinamentos do livro e falar, olha, isso é fácil de você praticar na sua vida. E isso é muito importante. Por quê? É importante porque nós podemos transformar uma frase de Jesus em um simples pensamento, né? Ou até uma ação. Mas Kardec ele questiona, né, um pouquinho mais. Por quê? Ele vai perguntar exatamente isso que eu acabei de falar. Como que esse ensinamento pode ser aplicado no meu dia a dia? Como que eu posso aplicar o perdão dentro da família? Como eu posso aplicar a caridade dentro do trabalho? Como lidar com alguém que pensa diferente de nós, ainda mais agora que nós estamos à vésperas de eleição, e essa situação nós vamos encontrar cada vez mais. Né? Como lidar com alguém que pensa diferente de nós? Como enfrentar uma injustiça? Como lidar com o sofrimento? Né? Como vencer um orgulho? E ele vai mostrando tudo isso. Né? Um outro item também, como vencer a nossa irritação. E é nesse ponto que o Evangelho segundo o Espiritismo deixa de ser apenas um livro de estudos, né? E passa a ser um instrumento de transformação. Ele, na verdade, ele é um guia moral das nossas vidas. Né? Então, Kardec também apresenta, quando a gente vai estudando esse livro, ele vai apresentar um outro ponto fundamental. Segundo Kardec, existem passagens nos evangelhos da Bíblia, né, de outros textos religiosos, que parecem muito difíceis de compreender. Não só parece, muitas vezes são mesmo, né? E alguns chegam até a parecer contraditórios ou até mesmo irracionais. Então, como Kardec percebeu isso, Kardec fala que para entender os ensinamentos de Cristo, falta uma chave para compreender seu verdadeiro sentido. E ele vai apresentar exatamente o Espiritismo como essa chave. Lembra que eu falei que ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele fez o Evangelho, a interpretação do Evangelho pela visão do Espiritismo. Mas por que ele fez isso? Porque os princípios espíritas ampliam muito a nossa compreensão sobre a vida. Primeiro, a existência não termina com a morte.
Segundo, que nós somos espíritos imortais. O que significa isso? Significa que nós somos criados por Deus, mas nós não vamos morrer. Nós temos a eternidade agora, né? Por isso que somos imortais e não eternos, porque fomos criados. E a reencarnação também vai explicar que essa nossa existência atual faz parte de uma caminhada muito maior, ou seja, faz parte de um processo evolutivo elaborado pela divindade para que consigamos um dia alcançar a perfeição, ou seja, sermos felizes. Esse ponto nós abordamos muito no livro Céu e Inferno, né? Tem aí no Momentos com SEAC esse item. Então nós vamos mostrando, né, que pela visão espírita, a evolução espiritual nos mostra que ninguém está condenado eternamente. Ou seja, estamos num processo de aprendizado. Quando compreendemos isso, muitos dos ensinamentos de Jesus ganham uma dimensão muito maior, porque nós saímos daquela visão que fomos criados, aquela visão limitada, vamos dizer assim, para um horizonte muito longo, ou seja, muito claro. A amplitude do conhecimento aumenta muito, né? Por exemplo, né, o perdão deixa de ser apenas uma obrigação religiosa, ele passa a ser um instrumento de libertação espiritual. A caridade deixa de ser simplesmente uma boa ação e passa a ser uma expressão de lei e de amor, ou seja, os ensinamentos de Cristo passam a ter uma amplitude e um peso muito maior nas nossas vidas e não apenas uma obrigação religiosa que nós aprendemos na igreja, né? Ou seja, faça isso, senão você vai para o inferno. O Espiritismo ele vai falar, faça isso e você será feliz, você alcançará a liberdade, a felicidade. Parece a mesma coisa, mas não significa, o sentido é bem diferente. Um significa punição, se você não fizer, você vai ser punido. O Espiritismo fala, se você fizer, você vai progredir. Porém, você tem o seu livre-arbítrio de cumprir ou não os ensinamentos. E aí, você vai ter a consequência. Então, Kardec também vai, continuando, né? Kardec também vai acrescentar às obras ensinamentos transmitidos pelos Espíritos. E ele faz uma escolha muito interessante. Ele utiliza mensagens provenientes de diferentes lugares e diferentes médiuns. Mas por que ele faz isso? Para mostrar exatamente que os ensinamentos não deveriam depender de opinião pessoal, ou seja, não deveriam depender da opinião de uma única pessoa. Ele quer mostrar que a diversidade das fontes permite você comparar e avaliar esses ensinamentos, ou seja, a diversidade de psicografias vai trazer sempre para o mesmo conteúdo. Isso mostra como a doutrina é coerente, né? Então Kardec também, ele nunca coloca o nome dos médiuns em destaques, porque o objetivo não é criar celebridades, o importante é o conteúdo das mensagens. Nós ainda estamos muito, como que a gente pode dizer, a gente ainda é muito focado em saber quem deu a mensagem e não prestar atenção nos ensinamentos, né? E isso é muito importante. O importante no livro do Evangelho é a mensagem e não quem passou, quem psicografou. E isso é muito atual também, né? E que aqui, como eu estava falando, né, a gente valoriza muito mais quem fala, mesmo que não tenha conhecimento. É só ver o tanto de influencers que nós encontramos no YouTube dando palpite sobre assuntos que eles não têm a mínima autoridade, mas as pessoas seguem porque é famoso, e o famoso sempre falou, é verdade. Então, o Evangelho ele vai nos mostrar, a convidar a fazer exatamente ao contrário. Devemos analisar o conteúdo, refletir, raciocinar e verificar se aquilo realmente nos conduz ao bem. Kardec ele também faz uma outra observação muito importante, que é o seguinte, ele fala que a obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para todos. Não é um livro destinado apenas aos espíritas. Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa que deseje compreender e praticar a moral ensinada por Jesus, independente da religião. E isso eu acho que é uma das maiores riquezas da obra. Ele não pergunta qual a sua religião, né? Ele vai sempre perguntar como você está vivendo. Você está perdoando? Você está amando? Você está praticando a caridade? Você está se esforçando para melhorar? Está tratando o próximo com respeito? Veja que isso é um ensinamento de 10 em 10 religiões. Se nós colocarmos todas
no liquidificador, bater e peneirar, nós vamos ter todas a mesma mensagem: amar ao próximo. Então esse é o grande ensinamento. Esse livro é um livro para todos. E concluindo isso tudo, né, tudo que nós falamos até agora, tem uma outra pergunta, né? Tá, mas qual realmente é o objetivo dessa obra? O objetivo desse livro, o objetivo desse compilado feito por Kardec é a transformação. Veja que ninguém está falando de mudança, nós estamos falando de transformação. Porque a partir do momento que você se transforma, você não volta a ser mais quem você é. Então, Kardec, ele não reuniu os ensinamentos de Cristo, né, simplesmente para aumentar nosso conhecimento, mesmo porque já existia a Bíblia. Ele queria que compreendêssemos esses ensinamentos para que pudéssemos aplicá-los no nosso dia a dia. Lembra que eu falei lá no começo? Todo mundo fala de Jesus e todo mundo fala de amor, mas tirar Jesus e amor dos livros e trazer para o nosso dia a dia é o grande segredo. E por que esse conhecimento sem transformação ele não nos serve se eu não me transformar, essa informação que está no livro vai ser só um conhecimento. A diferença entre conhecimento e sabedoria: conhecimento é você saber sobre as coisas, sabedoria é você aplicar essas coisas na sua vida. Então, se eu não me transformar, eu não vou conseguir interpretar do jeito que está lá, do jeito que Cristo queria, e muito menos trazer para a minha vida. Por exemplo, se eu não me transformar, eu posso continuar lendo quantas vezes eu quiser o Evangelho ou a Bíblia e continuar sendo orgulhoso. Eu posso falar de perdão da boca para fora, mas eu permaneço preso ao meu ressentimento. Eu posso estudar caridade, falar que temos que fazer caridade, mas quando alguém precisa do meu apoio, eu sou indiferente, né? Não é comigo mesmo, então deixa. Então, por isso que o Evangelho precisa sair das páginas dos livros, do livro, né, e entrar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas ações. Então, terminando esse nosso bate-papo de hoje, seria interessante também a gente terminar fazendo algumas perguntas para nós mesmos, né? Quando alguém me ofende, como eu reajo? Quando eu sou contrariado, como eu consigo manter a serenidade? Ou eu sou como uma criança birrenta, que não pode, quando é contrariado, deita no chão, grita, berra e... Não, eu preciso saber como eu estou mantendo a minha serenidade. Quando alguém precisa de mim, eu procuro ajudar? E outra, quando eu erro, eu reconheço que eu errei, eu consigo reconhecer, ou isso dói muito ainda, isso me machuca muito? E como eu falei, né, quando alguém erra comigo, eu perdoo ou não? Então, o que a gente pode sintetizar tudo isso que nós estamos falando em apenas uma frase: o que eu já aprendi com Jesus que ainda preciso colocar em prática? Esse é o grande segredo da vida. E isso eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Todo o conhecimento já me foi passado, Jesus já me passou todos os seus conhecimentos, mas eu estou praticando? Pensem nisso e a nossa vida vai ficar totalmente diferente. Por quê? Porque pensando dessa maneira eu vou mudar a minha percepção sobre os fatos e eu vou melhorar a cada dia. Eu vou transformar uma reação de raiva em uma oportunidade de praticar a paciência. Uma mágoa, eu vou transformar isso em perdão. Uma dificuldade de oportunidade, né? uma dificuldade que eu estou passando na minha vida, ao invés de perguntar por que comigo, eu começo a perguntar o que eu preciso aprender com isso, para que ela não se repita no futuro. E quando eu vejo um próximo, como eu posso ser útil? Como que eu posso aliviar a dor do meu próximo? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um convite, né? Ele é como nós falamos lá no começo, ele é um livro, é uma bússola para nós, né? Um convite para a gente compreender, para refletir, para nos transformar. Porque assim, Jesus ele não precisa ser admirado, ele precisa ser vivido. E eu acho que a melhor maneira de homenagearmos seus ensinamentos seria começar por pequenas coisas. Eu falo bom dia, eu sou gentil, eu peço desculpas. Quando eu faço alguma coisa, eu ajudo silenciosamente ou eu já vou lá para minhas redes sociais filmando o que eu estou fazendo para divulgar para todo mundo, para mostrar para todo mundo, olha como eu sou bom. Né? Quando alguém me magoa, eu faço uma oração por essa pessoa ou não? Então, se a gente perceber, são pequenas atitudes,
no nosso dia a dia, coisas rápidas, coisas de minutos, que nos mostram, que nos faz mudar o caminho assim para o bem de uma maneira muito significativa. Então são pequenas atitudes que tornam grandes passos na nossa evolução espiritual. E também, né, o mais importante, a gente tem que ler. Kardec sempre fala isso. Não é só ler o livro como eu estou lendo um romance. Lá no começo nós falamos, é refletir, é raciocinar e questionar se os ensinamentos que eu estou lendo, se realmente está me fazendo bem ou não. Então a gente tem sempre que se questionar isso. Então estudar o Evangelho com razão e sentir seus ensinamentos em nosso coração e colocá-lo em prática através de nossas atitudes. Sempre, sempre, sempre. Então, mais uma vez, sintetizando e finalizando isso, o objetivo não é apenas conhecer o Evangelho, é permitir que o Evangelho transforme as nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos e nos acompanhe nessa caminhada. Obrigado pela companhia de todos. Se inscrevam no nosso canal, todas as mensagens, todo dia, acione o sininho lá para que recebam todo dia uma mensagem. Envie essa mensagem para seus amigos que estão precisando, que estão passando por alguma dificuldade, não estão compreendendo muito bem a vida. Peça para ele encaminhe para ele essas palestras. Se ele precisar de ajuda, de alguma palavra, peça para entrar em contato conosco também. Tá? Acessem nossas redes sociais e nos veremos em breve. Um grande abraço e que Deus nos acompanhe hoje e sempre.